Olá! Hoje a gente vai fazer uma verdadeira viagem no tempo. Vamos voltar lá para o comecinho da pandemia de Covid-19, sabe? Aquele momento de caos, de incerteza. O que vamos analisar aqui é uma teoria bem específica, que surgiu de uma única fonte bem naqueles primeiros dias. Pense nisso como abrir uma cápsula do tempo de ideias. E a data, olha, é a chave de tudo, 6 de março de 2020. É a nossa cápsula do tempo. O mundo ainda estava tentando entender o que estava acontecendo e a verdade é que existiam muito mais perguntas do que respostas. E é exatamente nesse cenário de confusão que surge uma observação, uma coisa bem curiosa, levantada por um autor com base no que se sabia, ou, melhor dizendo, no que se achava que se sabia naquela época. Tudo começa com uma observação que, na época, soou intrigante. O autor do texto percebeu uma aparente ausência de notícias sobre um extermínio em massa na população com HIV/AIDS. Pensa bem, para uma população considerada imunodeficiente, isso parecia ir contra a lógica, não parecia bater. E claro, essa observação levou direto a uma pergunta que é o título do texto original. E usando a terminologia exata da fonte, a pergunta era: qual a taxa de morbidade e mortalidade do SARS-CoV-2 dentre os aidéticos? Essa era a grande questão que o autor queria investigar. A partir dessa pergunta, o texto abriu dois caminhos possíveis, duas hipóteses bem diferentes para tentar explicar o fenômeno. A primeira, a ameaça do vírus estava sendo superestimada. E a segunda, os medicamentos antirretrovirais que já eram usados por pacientes com HIV poderiam estar de alguma forma protegendo essas pessoas. Ok, vamos mergulhar um pouco nessa primeira hipótese, a ideia de que o vírus talvez não fosse tudo aquilo que parecia. E olha, a linguagem usada no texto é bem forte. O autor sugere que a gravidade do vírus estava sendo inflada, chegando a dizer que o vírus não é nada do que alardeiam os profetas de Araque do Apocalipse. Tá, mas por que alguém faria isso? Segundo o autor, a motivação seria financeira. A alegação no texto é de que o pânico era criado para permitir o desvio e embolso dos impostos. Certo. Agora vamos para a segunda hipótese, que, nossa, vai numa direção completamente oposta. Aqui, a teoria é de que a solução talvez já existisse. O autor escreveu, e de novo, é uma citação direta do texto, os antirretrovirais do coquetel são eficientes e suficientes no combate e eliminação do vírus chinês. É importante notar que o uso do termo vírus chinês reflete a linguagem exata da fonte original daquela época que estamos analisando. Ou seja, a ideia aqui era bem direta. Será que os remédios que já eram usados para controlar o HIV poderiam ser eficazes também contra o novo coronavírus? Uma possível solução que estaria, digamos assim, bem debaixo do nosso nariz. Mas o texto não ficou só na teoria, não. Especialmente sobre essa segunda hipótese, o autor propôs um plano de ação bem prático. O plano era o seguinte, em 3 passos. Primeiro, analisar. Vamos estudar os dados de mortalidade da população com AIDS. Segundo, verificar. Se não tivesse um aumento muito grande nesses números, seria um sinal forte de que os remédios estavam funcionando. E terceiro, a conclusão lógica. Tratar. Usar os antirretrovirais que já existiam para tratar a Covid-19. E por que essa abordagem seria melhor do que correr para desenvolver uma vacina? Bem, o autor argumentava que uma vacina custaria trilhões, não seria eficaz para todos e ainda poderia ter efeitos indesejáveis no longo prazo. O texto foi tão específico que chegou a citar nomes de medicamentos. Os antirretrovirais que poderiam ser candidatos ao tratamento seriam o dolutegravir, o tenofovir e a lamivudina. Então, para a gente resumir, a tal da hipótese antirretroviral, da forma como foi apresentada nessa fonte lá de março de 2020, era basicamente isso. A teoria de que medicamentos que já existiam para o HIV poderiam ser um tratamento eficaz contra o SARS-CoV-2. Essa era a essência da coisa. E isso tudo nos traz de volta para a nossa cápsula do tempo. Essa perspectiva captura perfeitamente aquele momento de especulação urgente, de busca frenética por respostas. Era uma proposta de solução alternativa bem no auge da incerteza. No fim, ficamos com a pergunta provocadora que estava no coração daquele texto original. Diante de um vírus totalmente novo e assustador, será que uma arma poderosa contra ele já estava escondida bem na nossa frente o tempo todo? É uma pergunta que, nossa, captura perfeitamente o espírito daquele momento.